Retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As 3 joias, os 3 tesouros, 3 preciosidades. Buda significa o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade daqueles e aquelas que praticam com os mesmos princípios. Buda, Dharma e Sangha são as 3 joias, os 3 tesouros. Houve o Buda histórico que viveu na Índia há 2.600 anos atrás. Ele pregava o Dharma, que chama o Dharma de Buda, porque Dharma é a lei verdadeira. Outros professores também vão chamar de Dharma aquilo que estão ensinando. E Sangha significa comunidade, grupo de praticantes que se apoiam e se auxiliam mutuamente no crescimento e desenvolvimento da sua espiritualidade, do seu caminho de autoconhecimento que transcende o eu pequeno. Então não é autoajuda, como é que eu ajudo o meu euzinho pequeno a ficar mais alegrinho, aquilo que eu vou dar e tentar satisfazer necessidades superficiais, mas aquilo que eu vou conhecer em profundidade, a essência do ser. Talvez o que alguns chamem de alma, conhecer o seu próprio eu verdadeiro. Nós chamamos em budismo o eu verdadeiro, a essência do seu ser, a essência do ser, que é a essência de tudo que existe e que chamamos de natureza Buda. Encontrar a natureza Buda é perceber que você nunca pôde sair da natureza Buda, que é você, e que é tudo que te cerca. São as ondas de rádio chegando até você agora, ou quem sabe as ondas pela Facebook, porque agora a gente está ao vivo no radiomundial.com.br. Se você ligar agora na sua internet, você vai me ver, não só ouvir. E na rádio, nós estamos no 95.7 FM e 660 AM. Lembrando que esse programa se chama Momento Zen e que é todas as segundas-feiras, das 19h30 às 19h55. Geralmente é feito comigo, que sou a Monja Coen, e com Otávio Leal. Algumas vezes nós dois estamos juntos e outras vezes cada um de nós faz o programa separadamente. Causas e condições. Hoje estou aqui ao vivo na Avenida Paulista, onde aqui bem em frente da Rádio Mundial, onde tem o Banco do Brasil, a esquina de Paulista com Augusta, está tendo uma manifestação. Parece que é uma manifestação contra o governo, não sei. Tinha um povo de gente lá gritando, então o trânsito estava todo parado e, muito gentilmente, o técnico que me atende aqui hoje, ele pôs um pouquinho de música para que você me esperasse. E eu agradeço a você, meu ouvinte, minha ouvinte, que aguardou até este momento. É interessante porque eu viajei. Eu tive que fazer uma viagem porque eu tenho um contrato com a minha editora e a editora, de vez em quando, ela organiza uma palestra em algum lugar e me fizeram ir até o Rio de Janeiro. Eu estou saindo de uma convalescência, de um vírus muito grave, estou evitando viajar, estou cancelando tudo que eu posso, mas eu não pude cancelar este e tive que ir até a livraria Travessa, lá no Rio de Janeiro, para lançar esse livro, que é do ano passado, que se chama 108 Contos e Parábolas Orientais. Eu não sei se está aparecendo aí na câmera. É um livro que a gente fez o ano passado, mas que a editora, o ano passado, não teve tempo de divulgar, e este ano está começando a divulgação. Fizemos um evento na Livraria da Vila e outra lá no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon. Uma livraria chamada Travessa, bem interessante. Antes de mim, o Mino Carta, 2 dias antes, tinha lançado um livro também. Mino Carta é um jornalista que eu respeito muito. Hoje ele trabalha na Carta Capital, ele foi o fundador do Jornal da Tarde, onde eu comecei como repórter. E foi através de trabalhar como repórter que eu aprendi a escrever. E me ensinaram a escrever no Jornal da Tarde, que eu tenho uma gratidão profunda pela equipe que estava lá. Um deles era o Fernando Mitre, que hoje trabalha na Band. Enfim, grandes jornalistas, e quando eu cheguei para trabalhar, a primeira coisa que eles disseram, disse assim, vai entrevistar umas pessoas aí, e quando eu voltei, disse assim, agora senta e escreve. Nossa, eu tinha lido muito, desde os 9 anos de idade, comecei a ler Eça de Queiroz, literatura portuguesa, literatura brasileira antiga, né?
que me agradava muito, poesia. E eu escrevia muito, ganhava prêmio na escola de redação e achava que eu era uma escritora. E eu escrevi lá, entrevistei, escrevi o texto e eles disseram, não serve, reescreve. E ninguém explica nada. De novo, fui lá, sentei, era a máquina de escrever, uma coisa que alguns de vocês não conhecem. Eu não era nem elétrica, hein? Bem antiga, coisas antigas. Então, escrevi de novo e de novo entreguei e disseram, não tá bom, reescreve. Na terceira vez que eu escrevi e entreguei, eles disseram, você sabe o que é o lead? Lead é uma palavra que quer dizer líder, aquilo que vem na frente, que dentro do jornalismo é o início da matéria. Então, o primeiro parágrafo é muito importante, porque nesse primeiro parágrafo você pega ou não pega o leitor para ler o seu texto. Eu sei que eu escrevi acho que umas 5 vezes, era um jornalista chamado Flávio Márcio, que até já faleceu, era muito querido. E quando ele viu que eu não aguentava mais, eu entrei 1h, era 9h30, ele disse, pode ir. Estava sem comer ali, desesperada, aflita. Eu falei, não vão me deixar passar, mas tudo bem. No dia seguinte eu abro o jornal e a matéria é completamente diferente daquilo que eu escrevi. Foi a minha primeira lição como repórter e como jornalista. Você aprende tentando fazer, errando, corrigindo. Aí uma outra pessoa vai e escreve como é o estilo do jornal e você começa a aprender. A vida também é assim. Não pense que a sua vida é diferente, que você tem poderes mágicos ou que você tem um talento especial e que com esse seu talento você vai conseguir o que você quiser. Talento também significa treinamento. E significa treinamento sob a direção de alguém que seja hábil. Não é apenas eu vou para a escola e da escola eu faço uma faculdade, eu faço um treinamento técnico e aí eu já vou trabalhar e vou ser um grande mestre. Não vai ser, não. Vai ser muito trabalho árduo, vai ter muitos erros, vai ter que corrigir os erros. E não é repetir os mesmos erros, aprender através da correção dos erros, confiando nas pessoas mais antigas que podem orientar você. E orientadores há de várias espécies. Há orientadores espirituais, orientadores filosóficos, professores. Eu agora vim andando aqui, encontrei o professor Mário Sérgio Cortella andando na rua. Eu conheço ele até de costas, tanto que eu gosto dele, que encontro ele em alguns lugares, né? E aprecio muito a inteligência, o brilho dessa inteligência, que ilumina as salas de aula, que ilumina os lugares onde faz palestra. E eu recomendo a vocês que, se tiver oportunidade, ele às vezes está fazendo comentários na TV Cultura, no jornal, assistam, porque é importante, são pessoas inteligentes que elas nos inspiram a desenvolver a inteligência. E ontem à noite teve um encontro também do Leandro Carnal, que é um professor de história, com um professor de filosofia chamado Clóvis, falando sobre felicidade. Foi riquíssimo, uma multidão de pessoas. E no final o professor Carnal falou muito comovido, que como ele ficava comovido de esse velho professor tinha se comovido com tantas pessoas que foram lá para pensar e para refletir no sentido da existência, da felicidade, do que é a vida, do que é a morte. Tão interessante, não é? Como você, que agora está ouvindo esse programa. Você podia estar ouvindo um forró, você podia estar assistindo um programa de rádio que só fala de crimes, podia estar lá na rua fazendo manifestação, mas, na verdade, por alguma razão que você sabe e eu sei, dessa conexão cósmica, da nossa procura pelo sagrado, da nossa procura pelo sentido na existência, você está me ouvindo agora. E você me comove, porque eu às vezes penso, eu não sei nada, mas o que eu transmito não é o que eu, menininha que nasceu, filha daquele papai e mamãe. Não, o que eu, quando me torno monja, quando me entrego a uma ordem espiritual, eu assumo esses ensinamentos como a minha própria vida. Eu visto esses ensinamentos. Eu tenho que me tornar esses ensinamentos. E não é o que eu acho. Eu acho, não. Isso é o que Buda falava, Buda histórico, que viveu na Índia há 2.600 anos e que tem sido passado de geração em geração, de pessoa a pessoa, em linhagem direta, incessante, que chegou ao meu mestre,
de ordenação, que foi nos Estados Unidos. Depois eu fui para o Japão. A minha mestra de treinamento no Japão, a Oyama Shundo, que tem livros dela também, aqui nas livrarias em português. E depois o meu mestre de transmissão, que é aquele que reconhece que eu sou uma professora desta ordem, que eu entendi os ensinamentos da ordem Sotoshu, que é o nome da nossa ordem, que é o Zen budismo japonês, e que estou transmitindo a você. E que bom que você está aí. E que você me vê, se estiver vendo a radiomundial.com.br na internet, ou se você está me ouvindo, quer seja no seu celular, quer seja no seu rádio em casa. Eu agradeço, porque você dá vida à minha vida. Eu vou ler uma dessas histórias, que são 108 contos e parábolas orientais, que se chama. Não são histórias que eu inventei, são histórias reais. Eu pesquisei muito em livros clássicos do Zen budismo, desde o século V, VI na China, e eu peguei algumas histórias. Essa que eu abri hoje, casualmente, chama-se Mudança. O monge Ryokan, esse é um monge japonês que viveu no século XVIII, de 1700 a 1800, 1758 e 1831. Ele devotou sua vida ao estudo do Zen. Zen quer dizer meditar. Fazer zazen quer dizer sentar-se em silêncio. Você sentou-se alguns minutos em silêncio hoje, endireitou a coluna vertebral, acertou a sua cervical, encaixou o crânio na cervical, o queixo paralelo ao chão, percebeu a respiração natural que entra no seu corpo, que expande toda a caixa torácica, e quando o ar sai, que toda ela se contrai. É apenas isso. Começamos por aí. Nada mágico, nada extraordinário. Não vão aparecer anjinhos, budinhas dançando, não. É você encontrando o silêncio, o grande silêncio da mente. Então este homem, este monge, se devotava ao Zen. Um dia, ele ouviu que seu sobrinho, a despeito das advertências de sua família, estava gastando todo o dinheiro com uma prostituta, com uma moça, né, de programa. Se apaixonou por ela e dava tudo que a família tinha para ela. O sobrinho havia substituído o monge Ryokan na responsabilidade de gerenciar os proventos e os bens da família. O monge sai da família, ser monge quer dizer isso, sair da família, então deixa de gerenciar os bens da família e passa para uma outra pessoa. Este sobrinho, que era muito confiável, foi a quem ele passou essa função, chefe da família, né? O dinheiro que entra, que sai, como gasta, quem está fazendo o quê. Só que ele se apaixonou por uma moça da noite. E apaixonadinho que estava, tudo que ela pedia ele dava, e começou a faltar na família. Veja bem o que aconteceu. Agora a família corria o risco de perder tudo. Então os parentes pediram ao monge que fizesse alguma coisa. Ryokan viajou uma longa estrada para encontrar seu sobrinho, o qual não via desde muitos e muitos anos atrás. O sobrinho ficou grato por encontrar seu tio novamente e o convidou a passar a noite na sua casa. Por toda a noite, o monge Ryokan sentou-se em meditação. Quando estava partindo na manhã seguinte, disse ao jovem sobrinho: eu devo estar ficando velho. Minhas mãos tremem tanto. Poderia me ajudar a amarrar minhas sandálias de palha? Os monges usavam uma sandália de palha, tanto na neve, ficava o pé geladinho, né? Ele amarrou. O sobrinho ajudou. Obrigada, disse o monge. Você vê, a cada dia, uma pessoa se torna mais velha e mais frágil. Cuide-se com atenção.
Então partiu, sem falar uma só palavra sobre a cortesã, sobre a pessoa que ele amava, essa jovem, né? Ou as reclamações de seus parentes. Daquela manhã em diante, o esbanjamento terminou. Olha que bonito. Ele passou uma noite toda em meditação na casa desse sobrinho, procurando trazer coisas benéficas para dentro daquele lar, para dentro daquele ser. E no dia seguinte apenas mostrou a ele que a juventude é muito passageira. A gente envelhece, as mãos de repente não ajudam, o corpo fica fraco. E ele entendeu a visita do tio que não via há anos. O monge que passou a ele a responsabilidade da família, aquela breve visita fez cair em si. Você é capaz de fazer isso? Ou você fica lá reclamando, com o dedinho em riste para o outro, dizendo, não faça isso, faça aquilo, você não está fazendo, você tem que fazer. Não adianta. Qual é o seu exemplo? E o que você pode dar que possa fazer despertar o outro ser para a preciosidade de cada momento da vida e da responsabilidade, quando você tem, de cuidar de uma família. Quero lembrar você, meu ouvinte, minha ouvinte, aqui da Rádio Mundial, que estamos no 95.7 FM, 660 da AM, e que também pode me acompanhar pela radiomundial.com.br, o programa em áudio e em vídeo. É bem interessante lembrar você que estamos aqui no Momento Zen, que é um momento de nós ficarmos zen. Ficar zen é ficar num estado profundo de meditação. E esse estado profundo de meditação não significa apenas que você precisa estar num local muito especial ou parar de fazer o que você está fazendo. Agora, do jeito que você está, onde você está, endireite a coluna vertebral, endireite a cervical, põe os olhos um pouquinho para baixo, não precisa fechar, e faça uma inspiração profunda. Permita o ar entrar naturalmente sem forçar, faça uma pequenina pausa e solte devagar pela boca. Procure esvaziar ao máximo os seus pulmões. Depois feche os lábios e apenas siga a respiração. Se você quiser falar comigo, compartilhar um pouco, estou no 31710221, 31710221. Nós temos poucos minutos, mas enquanto isso eu vou ler um outro pedacinho que se chama Causa e Efeito. O discípulo perguntou ao mestre: qual o significado de não negar causa e efeito? Olha que interessante. Todo o budismo é baseado na relação de causa e efeito. Alguém um dia perguntou a Buda: se tudo é causa, efeito e condição, o que é causa de uma coisa é efeito de outra e condição de uma terceira? O que é condição é causa? O que é condição pode ser efeito? O que é condição pode ser condição também? Veja que interessante, é uma trama de causas e condições. Ele pergunta: qual o significado de não negar? Porque há pessoas que negam. Há pessoas que dizem assim: eu sempre fiz o bem, fiz uma pessoa boa, mas as coisas não dão certo na minha vida. Essa história de causa e efeito não está real. Não é bem assim. Às vezes há causas e condições que você criou há tanto tempo que já esqueceu delas e que agora elas estão dando resultado. E às vezes aquilo que nós estamos criando agora são causas e condições que podem não ter resultado imediato, mas virão no futuro. Por isso eu insisto com você: crie causas e condições benéficas. Isto significa ética. É uma palavra importante.
ética. Ética quer dizer fazer o bem pelo bem de todos os seres. Não é para você, não é para você se sentir bem, para você ganhar medalha, para você receber um prêmio, porque o prêmio maior que você vai receber é ficar de bem com você e com a vida. Ontem, na conversa dos dois professores, foi interessante que pedia assim, quem é o homem mais feliz do mundo? Quero a camisa dele. Era um homem que não tinha camisa. Alô, quem está no ar? Oi, a Luísa. Luísa, onde você está? Eu estou no trânsito agora, por que acaso. Delícia. Pra casa. O trânsito tá ruinzinho hoje, né? Tá indo, tá fluindo agora esse horário por causa da semana que ficou cheio. Acho que melhorou um pouco, né? Agora já são quase 8 horas, melhorou. E diga, você pratica meditação, Luísa? Então, eu tenho começado a praticar assim, meditação, confesso que está me fazendo muito bem. Ah, que bom. Mas estou aprendendo ainda, assim, mais com vídeos de YouTube e tudo mais. Ainda sozinha, sem nenhum vídeo, ainda não consigo fazer ainda, mas um dia tentarei. Ah, mas é assim, a gente começa como tudo na vida, né? Começamos aos pouquinhos. Você tem vindo ao templo, não? Não tenho ido, mas escuto bastante aqui. Quando puder, venha. Olha, sábado às 6 da tarde ou domingo às 11 horas da manhã, tem uma aula prática de meditação para quem está começando. Ah, que bacana. Você vai gostar. Sim, tem até algumas explicações, depois as pessoas se sentam e depois elas conversam. É um princípio. Depois com isto, para você sentar em casa sozinha, vai ser um pouco mais fácil. Ah, que bacana. Pois é, eu confesso que depois que eu comecei a criar esse hábito de meditar, muitas coisas começaram a fluir melhor na minha vida, inclusive a tomada de consciência, né? Ah, que bom. Que eu acho que a gente se conecta mais com o nosso eu, né? Então eu acho bem importante isso, as pessoas conseguirem fazer, porque é bem válido mesmo. Parabéns, Luísa. Eu fico contente de ter esse retorno tão bom de você. E às vezes mesmo no trânsito, não é? Às vezes o trânsito está ruim, em vez da gente reclamar, a gente respira e aproveita, porque é um momento da nossa vida. E a nossa vida não vai estar acontecendo só quando eu chegar aonde eu quero. Ir é o mais importante. É verdade. Obrigada por compartilhar, Luísa. Felicidades. Obrigada. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a Luísa, com quem eu pude falar hoje, e a todos vocês que estavam me ouvindo e que, quem sabe, a semana que vem possam telefonar e a gente conversar um pouquinho, partilhar dos ensinamentos sagrados. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos e todas, nos tornar o caminho iluminado.